Muito bem, então retomando aí o nosso curso, no módulo 1, né, a segunda aula, que é o modelo do processo de medição, efetivamente, nós vamos tentar fazer aqui alguns exemplos. Inicialmente, nós precisamos agora de algumas definições para poder evoluir no tema aí, né? Como eu disse, a proposta do curso é tratar bem do básico, né, para a gente depois chegar, avançar com uma base bem formada. Pois bem, então nós vamos tratar algumas definições e para isso eu extraio elas do VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. Ele está disponível no sítio, lá no site do Inmetro, ok? Ele já é a edição luso-brasileira, né? Então ele tem essa harmonização do vocabulário do português de forma internacional, ok? Então ele é bastante interessante e é um guia que você deve ter à mão, ok? Você faz o download lá no site do Inmetro, só procurar lá por Vocabulário Internacional de Metrologia. Essa edição 2012 é a versão que estava disponível na ocasião aqui até o momento dessa nossa videoaula. Então, alguns pontos importantes, algumas definições mais importantes que nós temos que tratar. A primeira delas é o que nós estamos falando desde o início, que é o resultado da medição. Então, o que é o resultado da medição segundo o VIM? Conjunto de valores atribuídos a um mensurando, juntamente com toda outra informação pertinente disponível. Ou seja, o que é toda essa informação pertinente disponível? Aí ele traz em algumas notas, que envolve representatividade do valor, como por exemplo a distribuição de probabilidade associada. Isso é muito importante. Isso é o que vai nos permitir avançar na medição e depois na atribuição de uma incerteza a essa medição. Normalmente ele vai ser representado por um valor único na medição, né? E uma incerteza. Então, o que é essa representação? Nós vamos ter normalmente um valor resultante, né? Normalmente associado também a um valor médio, mas não necessariamente sempre associado a uma média. Em alguns outros casos, utilizam-se mediana, moda, né? Mas normalmente associado aí ao valor médio, que é o mais representativo do mensurando, e esse valor médio resultante tendo uma incerteza de medição, né? Esse IM é a incerteza de medição, que oscila em torno do valor médio, entre um valor mínimo e máximo, ok? Então eu tenho sempre uma medição, aqui é a dimensional, né? E representado também, a medição representada por esse único valor, né? O que é o valor mais provável, e com uma margem estabelecida por uma incerteza de medição. Nós vamos ver as definições adiante. E o que é o mensurando, né? Então, quando nós falamos aqui, valores atribuídos a um mensurando. Mensurando é a grandeza que se pretende medir. Então, se eu vou medir, por exemplo, calorias, a unidade do meu mensurando é caloria, ou joule, para quem prefere falar dessa forma. Então, estou medindo essa grandeza, ok? Energia em joule, energia em caloria, tensão em volts e assim por diante. Depois nós vamos ver o sistema internacional, o que se permite, né? O que já parte do SI e o que são as grandezas especiais. E o que é o valor medido, né? É o valor de uma grandeza que representa um resultado de medição. Então, o mensurando é aquele que eu pretendo medir, né? Essa grandeza que eu pretendo medir, e o valor medido é uma grandeza, valor de uma grandeza que vai representar o resultado de uma medição, né, no instrumento. Então, se eu meço a grandeza volts e meço 2,5 volts, então ele é o valor medido dessa grandeza volts.
E a indicação é o valor fornecido por um instrumento de medição ou por um sistema de medição, né? Nós vamos tratar com mais detalhe instrumento de medição e sistema de medição, porque isso realmente é o cerne do resultado da medição em si, ok? Então a indicação é sempre aquela que está ilustrada no instrumento, seja ele analógico, digital, né? Ou um sistema de medição que processa valores, converte valores e te indica, né? Por isso indicação, o valor final de uma grandeza, ok? Ou de um mensurando. Valor medido resultante, termo também importante colocado no VIM. Então, o conjunto de valores medidos individuais que pode ser utilizado como uma média ou uma mediana, ok? Então, esse é o valor medido resultante. Então, lembra que nós falamos lá que normalmente é o valor médio, né? Mas também pode ser representado de outra forma, né? Muito comum nos processos de comparação interlaboratorial, né, da atualidade, nós temos médias ou medianas tratados por algoritmos, ok? Isso também nós vamos explorar lá na frente em alguns módulos especiais desse curso. Bom, de forma geral, né, como observação dessa definição de valor medido resultante, né, que são o conjunto de valores individuais medidos, né, ele é tratado como resultado base. Então, alguns ainda utilizam esse termo, resultado base, né, que não está mais aí no VIM, que é o que? A estimativa do valor do mensurando que acredita-se mais se aproxime do seu valor verdadeiro. Então, a média de um valor, né, depois nós vamos ver isso também em termos matemáticos, né, como esperança matemática, é aquele valor, é aquele indicativo, né, com base em vários registros individuais, que mais se aproxima do valor verdadeiro de quem? Do mensurando, que é a grandeza que nós queremos medir. Então, isso é um conceito bastante importante. Depois nós vamos ver a correlação disso com distribuição, né, num processo de medição. E a incerteza de medição, a tão falada aqui, tema central aqui desse curso. É um parâmetro não negativo, ou seja, ele é um módulo, que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base nas informações utilizadas. Lembra que nós falamos já lá de informações utilizadas, né? Então, eu tenho lá o resultado médio, resultante, né? Pode ser média ou mediana, a gente já viu anteriormente, né? Tá aqui, ó. E ao redor dele, a gente já mostrou isso, uma incerteza. Então, essa incerteza ela é um parâmetro não negativo, ou seja, o valor médio pode variar com essa incerteza para menos ou para mais. Mas ela em si, a incerteza de medição, ela é um parâmetro sem sinal, é um parâmetro não negativo, tá ok? Que é o foco aqui do curso, né? E aí que nós entramos nas informações utilizadas, ok? Então, tudo isso vai compor a nossa incerteza de medição. Por isso, visualizar o processo, que todas as informações utilizadas vêm do modelo da minha medição. Então, os conceitos começam a se encaixar, né, conforme nós vamos evoluindo aí nas definições. Muito bem. E o que é um valor verdadeiro? O valor verdadeiro, né, é o valor da grandeza compatível com a definição da grandeza. Ok? Então, tem que haver compatibilidade, né, daquele valor que eu estou medindo, né, com a definição da grandeza. E o valor convencional de uma grandeza é o valor que vai ser atribuído a uma grandeza por um acordo para um dado propósito, né? O termo valor verdadeiro convencional é algumas vezes utilizado para esse conceito, porém o seu uso é desaconselhado. Okay? Então, isso é uma observação do VIM. Tá?
Então eu tenho um valor verdadeiro que eu vou ter que atribuir ele de forma compatível com a definição da grandeza. Isso vai ficar mais claro conforme a gente evolui, ok? Então o valor verdadeiro é aquele que você espera que provém de um padrão, né? E o mensurando, né, é aquele que eu estou que vai me trazer a grandeza que eu estou medindo, né, e que tem que estar equiparado com esse valor verdadeiro. Tá? Isso nós vamos ver com mais detalhes. É um termo complexo. Tá? E o valor convencional de uma grandeza, né, que nós falamos aqui, que é um valor atribuído por um acordo. Okay? Então, por exemplo, o valor convencional da aceleração da gravidade. Tá? Então existe uma convenção, né? Esse valor é mantido aí pelos detentores primários. Normalmente, na atualidade, há essa atribuição indireta de valores, né? Então, por exemplo, o metro não se estabelece mais por uma régua, né? Ou por um padrão mecânico, e sim por uma dedução em termos de outros parâmetros, como por exemplo luz, franjas de luz. Né? Em alguns detalhes assim nós não vamos entrar, mas essa literatura é vasta, é possível acessar isso no próprio site do Inmetro ou mesmo do Bureau Internacional de Medidas, né, da França, ou do NIST. Então essas convenções, né, são atribuídas então por consenso, né, e também são aprimoradas, tá, ok? O valor convencional da constante de Josephson, ok? Gigahertz por volt. Então, está aqui esse exemplo. Valor convencional de um dado padrão de massa, ok? Aqui a convenção, tá? E todos eles, né, reparem, eles trazem aqui alguns algarismos separados, né, que representam a incerteza desse valor convencional, que foi convencionado por um grupo. Tá? Porque muitos deles são obtidos por medição mesmo, indireta, como eu falei. Né? Existe aí inclusive no caso específico de aceleração da gravidade, né, existem incertezas relativamente, consideradas relativamente altas na composição desse processo. Isso alta para padrões primários, tá, pessoal? Não altas aqui no ponto de vista mais simplista de um ensaio, né? Ou de uma calibração menos refinada. Né? Então eles trazem incertezas. Outros são dados como convenções de valores absolutos, né? Que é o caso aqui da constante de Josephson, né? De frequência por volt. Ok? Então, essa representação, né, com esses algarismos separados daqui da unidade principal, indicam uma incerteza nessas duas últimas casas decimais. Okay? O mesmo ocorre aqui. Né? Então, eu teria 100,003 grama, que na verdade pode oscilar em 0,047 para cima ou para baixo. O mesmo aqui com a gravidade, 9,806, variando aqui nesse 0,6 em 0,065 para cima ou para baixo. Tá bem? Então foram valores convencionados da grandeza. E aí, voltando no nosso caso de modelamento da medição, né, a título de exemplo, né, seguindo aquela estrutura da primeira aula, vamos então pensar no modelamento utilizando essas grandezas de influência para alguns exemplos. Um deles é a definição para uma medição elétrica. Eu tenho então que grandezas de influência eu teria nesse processo. A primeira é a definição do mensurando. Então, o que eu vou medir? Vou medir corrente, tensão, resistência, potência, fator de potência, o que mais? Né?
Qual o procedimento? Então, o procedimento envolve conexões, contato, resistência de cabos, paralaxe, né, para instrumentos analógicos, condições ambientais. A densidade do ar pode afetar a minha medição ou não? Posso ter alguma deriva na instrumentação resultante de observação de várias calibrações. A isolação pode comprometer uma medição, dependendo da exatidão e da precisão que eu quero no meu sistema, né? Além de outras condições. Sistema de medição, aquisição de dados, né? Como é essa aquisição de dados, o quanto que ela pode afetar um sistema, né? Eu trato esses dados para conseguir obter o valor convencional, né? Ou o valor verdadeiro da grandeza. Ou também do mensurando, né? Quanto eu trato esses dados. A inserção de dados, né? Se eu faço isso manualmente ou se ela vem via um sistema de aquisição, eu valido essa inserção de dados automática, como que isso funciona? Isso pode afetar, né? Então pode ser uma grandeza de influência. E aí tem a questão da validação. O operador, né? Quanto cada operador é repetitivo, né? Ele é reprodutivo, ou seja, ele consegue reproduzir processo. Quais são as habilidades aí, né? Os skills do meu operador, quanto que ele tem experiência, expertise na medição que ele realiza, né? E as condições de medição, local, o arranjo, o posicionamento, ok? Medições em ambiente controlado interno ou em ambiente externo sujeito a condições ambientais. Então isso pode se correlacionar, lembra que nós falamos lá, e assim por diante. E um outro exemplo, né, é um modelamento de uma medição mecânica. Na definição do mensurando, aí eu posso medir o quê? Eu quero medir massa, eu quero fazer uma medição dimensional, força, tração, inclinação e assim por diante. O procedimento, alinhamento, posicionamento, também paralaxe, conforme o que eu for realizar. Condições ambientais podem afetar dilatação, né? A questão da deriva da instrumentação pode estar sendo afetada pelas condições ambientais. Superfície da medição, eu quero medir, por exemplo, rugosidade, quanto que as condições ambientais podem afetar isso. Sistema de aquisição na medição. Sim, as medições mecânicas hoje estão altamente automatizadas, né? Então eu tenho também, da mesma forma, aquisição de dados, inserção de dados, validação. E operador e condições de medição também, da mesma forma que nós vimos para a elétrica, se aplicariam também à medição mecânica. Estou limitado a essas grandezas aqui? Não, né? Isso aí vai muito além disso daqui. Algumas normas, procedimentos, literatura trazem algumas grandezas de influência básicas, né? Alguns guias, inclusive, documentos orientativos, aqueles DOC-CEGEC do Inmetro, né? Depois nós vamos falar isso mais adiante. Trazem, muitas vezes, contribuições mínimas que nós devemos observar, ok? E críticas também, né? Então, tudo isso é importante ser modelado, né? E ser colocado de forma clara aquilo que eu desejo medir, tá bem? Então a gente volta lá para o Excel só para mostrar, para ilustrar esse modelo de medição com base aí então em algumas alternativas, já explicando de forma mais clara, né, e evoluindo então lá na nossa planilha o que a gente vai ter então como produto final depois que nós andarmos aí nesse processo. Então voltemos lá ao Excel. Bom, então voltando aqui para o Excel, né, nós temos o nosso modelo de medição, né, como apresentado, aqui ele já está incrementado, né, dentro daquela nossa estrutura radial convergente. E eu tenho aqui ao lado grandezas de influência. Então eu posso tabelar isso, né, para uma grandeza, para uma medição, né,
ou mais medições, ou medições combinadas, né? A gente sabe que ensaios muitas vezes extrapolam uma única grandeza, né? Então, muitas vezes a gente tem que tratar mais de uma delas, ok? O recomendável é criar um modelo de medição para cada processo, para cada grandeza, para cada mensurando, ok? Aqui eu coloquei um resumo dos dois só a título de exemplo, né? Então, aquilo que eu apresentei até agora eu separei aqui em tabelinhas, né? Então, eu poderia ter um modelo de medição das mecânicas e um modelo de medição aqui das elétricas, né? Aqui, inclusive, é local, não loca, né? Então, as elétricas estariam aqui e aqui local. Então, não tem novidade nenhuma aqui. É simplesmente uma organização do processo, uma recomendação de uma boa prática para a gente seguir adiante com o trabalho final, que no fundo é o que? É obter uma boa estimativa da incerteza de medição. Então, por enquanto é isso e nos vemos aí na nossa próxima aula. Obrigado.